Olá a todos os amigos do canal e aos amigos que estão me assistindo pela primeira vez no YouTube. Nesse assunto estarei dando sequência aos assuntos contraditórios referente às interpretações das Escrituras segundo o ponto de vista da justiça humana. Pois bem, vamos dar continuidade. No livro de Ageu, capítulo 2, versículo 3, quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Vou repetir. Quem dentre vós que tenha sobrevivido contemplou esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é ela como nada aos vossos olhos? Ou seja, a verdade de Deus nada tem a ver com a verdade descrita pelo homem nas Escrituras, pois essas não expressam a realidade divina. No máximo expressam a glória dos homens, pois é assim que eles a relatam. Veja o contraste. Contraste de justiça. Um cristão pobre, anos trabalhando, ganhando apenas o salário mínimo, decide mudar de vida e passa a clamar a Deus para ser patrão, pois não quer mais ser explorado. Anos mais tarde ele testemunha na igreja que Deus lhe abençoou e que de explorado passou a ser patrão, ou seja, explorador. Que hilário essa justiça, pois Deus fica sujeito a ela, pois ele sempre está explorando alguém em nome da própria justiça. Vê como a justiça do homem distorce os fatos, pois como podemos chamar de justo deixar de ser explorado para passar a ser um explorador? O Deus do povo de Israel sempre esteve ocupado matando, julgando, e em nome do amor, em nome desse, dividiu seus filhos e classificando uns como os bons e outros como os maus. E em nome desse amor eliminou da face da terra a geração dos perversos que não o obedeceram. Sim, os que matam. Mas, espera aí, como os bons se livraram dos maus? Simples, agindo como eles, matando. Se Deus realmente fosse como os cristãos o interpretam na lei, Deus seria um assassino cruel, um psicopata e não um Deus de amor. Veja essa ilustração. Se a humanidade tivesse a capacidade de falar e se comunicar com os animais, e usasse sua própria linguagem e discernimento, com certeza eles nos teriam como seu igual. Assim, o povo de Deus que narrou as Escrituras no passado era um povo dado à guerra e era extremamente justiceiro, invejoso, dado à matança e de coração maligno. Assim, aquele povo teve Deus como seu igual, pois é exatamente assim que eles o interpretavam segundo sua própria justiça. No livro de Salmos, capítulo 50, versículos 20 a 21, Deus diz: assentaste a falar contra teu irmão, falavas mal contra o filho da tua mãe. Essas coisas têm feito, e eu me calei. Pensavas que era tal como tu? Mas eu te erguirei. Veja a mesma descrição. Mas vamos descrever a justiça do homem, ou seja, o que é o justo perante seus olhos. Se uma pessoa atrocidade, sim, assassinar uma idosa indefesa, ou uma criança indefesa, qual senso irá predominar, senão que essa pessoa deve pagar com a própria vida? Você acha justo roubar, sem tomar posse de algo que não é seu? É lógico que não, pelo menos para a maioria. Você acha correto não retribuir o cuidado de sua infância aos seus pais? É certo que sim. Tem por certo que você não acha certo sair com a mulher do próximo. Essas morais que citei servem de parâmetro não só para os cristãos, como também para os ateus, e assim por diante, pois toda pessoa de bom senso irá concordar. No livro de Isaías, capítulo 64, versículo 6. Se levarmos em conta que Deus afirma que a justiça do homem não passa de trapo de imundícia, se levanta uma contradição ou uma controvérsia, pois essa, segundo as Escrituras, é a mesma, ou se trata do mesmo ponto de vista de Deus em relação à justiça de Deus, pois é exatamente esses preceitos que encontramos nos 10 mandamentos. Logo podemos ver que há algo de errado. E há, pois Jesus disse a Nicodemos: tu, sendo mestre em Israel, não compreende as coisas se tratando das terrenas, como, pois, vos falarei das celestiais? Ou seja, os 10 mandamentos de Deus foram escritos segundo a justiça do homem, pois como poderia esse discernir a justiça divina? A natureza humana é inimiga de Deus, pois é desesperadamente corrupta e maligna. Logo podemos entender por que Deus é um assassino nas Escrituras, vingativo e destruidor, pois segundo a percepção humana, um Deus bom é aquele que age segundo o que o povo precisa.
No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, as Escrituras afirmam que sem fé é impossível agradar a Deus. Ora, quantas viúvas foram salvas no tempo de Elias, se não somente uma? E por quê? Porque ela teve fé e assim agradou a Deus e alcançou o seu favor. Mas, veja bem, isso é um absurdo. O amor não busca seus próprios interesses. Segundo Jesus, ajudar os que nos fazem o bem, até os maus o fazem. Em outras palavras, se Deus salva só os bons e os maus condenam ao inferno, não estaria agindo como os seres humanos maus? É complicado. Vou explicar para você de novo. Se Deus salva só os bons e os maus condena ao inferno, não estaria agindo como seres humanos maus, que ajudam e salvam os seus e condenam os maus? Ora, se a nossa justiça é maligna e Deus usa esse mesmo critério para ajudar e julgar, por acaso ele é bom? Absolver os bons e condenar os maus, não é isso que o ser humano mau faz? Mais uma vez podemos perceber que a moral que é atribuída a Deus no julgamento apocalíptico é na verdade uma visão humana, pois o critério descrito anteriormente pertence ao homem. O homem natural ignora a verdadeira glória de Deus. A glória dos homens é de grande estima somente para a sua espécie. Veja bem, já para os animais eles a ignoram por desconhecê-las. Assim o homem pisa em cima do que desconhece, pois nenhum valor há fora dos seus conceitos, pois nada sabe sobre a glória de Deus. Veja bem, a justiça humana, em nome da paz e da ordem, veja bem, a justiça humana, em nome da paz e da ordem, causa desordem e causa intriga. A justiça humana, em nome da paz, mata e tira a liberdade. Assim é o porquê, segundo a Bíblia, a justiça de Deus, em nome do amor, mata, castiga, porque a justiça de Deus tem como base a nossa. O amor tudo suporta e nada espera em troca. Já o Deus bíblico, se não correspondido, castiga, e se não agirmos de acordo com suas normas, nos rejeita. As Escrituras Sagradas, sim, os profetas e apóstolos de Deus deixaram várias histórias para nos advertir, atentar sobre algo muito importante. E não são contradições bíblicas referentes a termos humanos, a erros de concordância e de sentido literal e original que desvirtuam a mensagem de Deus. Muitos teólogos encontrarão e encontram diariamente contradições bíblicas, e com tais contradições acabam refutando a mensagem de Deus a nós seres humanos. Mas a questão é, as pessoas que escreveram as Escrituras não tinham a obrigação de ser formado em letras. Ademais, a mensagem de Deus não se resume ao perfeccionismo humano. Muito pelo contrário, Deus considerou loucura a sabedoria humana. Deus usou essa loucura. Veja bem, Deus se utilizou dessa loucura através das histórias para nos advertir e atentar a uma direção contrária ao senso comum. O estranho é que os líderes cristãos fazem o contrário. Eles afirmam categoricamente que a Bíblia deve ser compreendida literalmente. E assim, novamente, as Escrituras são desvirtuadas pelo entendimento humano, pois não é a história, e sim sua mensagem é o que importa. No livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz: há muito tempo Deus falou de muitas maneiras diferentes aos nossos pais por intermédio dos profetas, em visões, em sonhos e até face a face, contando-lhes, veja bem, pouco a pouco os seus planos. A lei de Deus pode ser contrária à da moral dessa geração, mas não foi para as bíblicas de cada geração. Assim como a moral de Deus foi uma na geração de Moisés e outra na de Jesus, assim também será no futuro. A nossa presente lei uma loucura séculos para frente. Ou seja, a nossa moral, ou a de Deus, entre aspas, nada tem a ver com as necessidades e princípios cultivados por cada geração. Nossa justiça nada tem a ver com a de Deus. Deus se utiliza da nossa moral para nos alertar e nada mais. A justiça do homem, segundo Isaías 64, versículo 6, não passa de trapo de imundícia, ou seja, os 10 mandamentos de Moisés nada tem a ver com Deus. Esses mandamentos são carnais. Os 10 mandamentos de Cristo são espirituais, segundo a graça.
Romanos capítulo 7, versículos 22 e 23. Porque segundo o homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei. Romanos 7, capítulo 7, versículo 25. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Veja bem, todos que ainda não nasceram do Espírito continuam debaixo das leis de Moisés. A lei de Cristo, ou a graça, é espiritual, e só quem é espiritual a discerne, pois o Espírito não tem comunhão com a carne. Vamos usar uma ilustração para entender melhor. Se você sair do Brasil e for morar nos Estados Unidos, você passa a estar debaixo de uma nova lei. Porém, isso não significa que a lei brasileira deixou de existir. Assim, só está na graça, na lei espiritual, quem nasceu do Espírito, ao passo que, se você ainda não nasceu espiritualmente, de nada lhe aproveita a lei de Cristo, pois continua debaixo da lei de mandamento carnal, a lei de Moisés. Sendo assim, Cristo não aboliu a lei de Moisés, a lei natural, e sim instituiu uma nova. Vamos entender os pensamentos dos homens, vamos discernir um pouco mais. Se os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos, segundo Romanos capítulo 3, versículo 11, não há ninguém que entenda. Ora, se não há ninguém que entenda, algo está errado, pois nessa geração todos entendem. E se o mundo espiritual se discerne espiritualmente, como todos os carnais o discernem? Como podemos ver, a justiça que o homem atribui como divina, na realidade é animal. O próprio Deus relatou que a nossa justiça não passa de trapo de imundícia. Por que será? Como o homem natural se atreve a pensar que pode supor entender os planos de Deus, se os pensamentos e a justiça divina nada têm a ver com esse reino? Você supõe que a justiça divina e a animal são semelhantes entre si? Pensei que fosse mais esperto. Provérbios capítulo 8, versículo 8 ao 9. Todas elas são retas para aqueles que a entendem bem, e justas para os que acham conhecimento. Para terminar, a palavra de Deus descrita em papel é uma palavra morta. Fora do homem para nada serve, mas dentro do homem ela é a centelha que gera vida. Uma magia acontece para aquele que é capaz de organizar as ideias. Aquele que alcança o entendimento da palavra alcança o favor do Senhor. Aquele que apenas decora o que lê jamais alcançará o entendimento. Por mais que se esforce, para nada aproveitará. É como afirmar que sabe o resultado de um cálculo matemático, porém não sabe somá-lo ou resolvê-lo sozinho. Assim é o homem que se julga sábio, por conhecer o Senhor apenas pela forma a qual ele se revelou no passado, mas é incapaz de esquadrinhar o que ele deixou em oculto. Amigos, esses dois assuntos que falei sobre a justiça humana e sobre a justiça divina servem de parâmetro para se analisar todas as escrituras e para se abrir o entendimento que as escrituras são muito mais do que o homem deixou interpretado ou registrado nas escrituras. Aquilo ali foi uma sombra. Aquilo serviu de ponto de partida para que o discernimento nosso se abrisse para alavancar novos horizontes. Nenhum de nós devemos ficar retido ao entendimento antigo. Veja bem, Paulo ele disse: deixamos os rudimentos da doutrina de Cristo e prossigamos para a perfeição. Por que você acha que ele disse para deixar os rudimentos da doutrina de Cristo? Rudimentos, vai para o dicionário, princípio, primeiras noções. Ou seja, Paulo disse: deixe a doutrina de Cristo, porque ela só serviu de exemplo para abrir nosso entendimento. Deixa tudo para trás, agora vamos prosseguir para a perfeição. Ora, se tudo que o próprio Jesus pregou aqui na Terra serviu apenas de base, de ponto de partida, você não acha que todas as escrituras, ou seja, a justiça divina, veja bem, você não acha que a justiça divina também não serviu apenas de ponto de partida para que se chegasse à justiça divina? Pois a justiça pela qual as escrituras se utilizaram para descrever a nós homens qual a moral de Deus, serviu apenas de ponto de ilustração para que o nosso entendimento se abrisse para compreender qual a verdade
Qual a glória do Criador? Deus não é homem como nós. Deus é espírito. Não interprete as Escrituras segundo a visão humana. Ela serviu para nos ajudar a chegar até aqui. Daqui para frente, todos nós dessa geração, precisamos da graça do Criador. E para isso você precisa entender esse assunto e o assunto anterior que eu acabei de divulgar. Se você não entendeu, assista de novo, volte de novo, assista de novo. Assista 5, 10, 20 vezes se for preciso. Você precisa entender exatamente o que eu relatei nesses assuntos. Estarei dando sequência com assuntos ainda mais complexos do que esse. E se você não foi capaz de entender esse, com certeza não compreenderá os outros. Por isso eu lhe peço, atente a cada palavra que eu descrevi nesse assunto. Venha comigo, venha conosco, porque eu não estou sozinho nessa empreitada. Não pense que essa fé é só minha. Essa fé eu estou compartilhando ao meu amigo Juliano, irmão na fé, e o meu irmão Sidney, o Peixe. Sim, o Peixe, o cachorro-quente lá da delegacia. Nós temos a mesma fé. E acredite, não é só nós que estamos nessa empreitada. Por isso eu digo, não desista, continua. Os vídeos que virão, que eu estou para postar mais para frente, abrirão a mente para muitos novos horizontes. Seria isso, companheiros. Até a próxima.